Uma ótima manhã viva para você, uma ótima segunda-feira, início de semana. Que o Senhor possa nos abençoar, que seja uma semana cheia das graças de Deus. Hoje, como você pode ver aqui, nós estamos já postos para partilhar um pouquinho sobre a introdução alimentar. Agora, parte 2, falando da papinha salgada, como que você vive isso, qual é a sua experiência aí na sua casa. Você já pode partilhar com a gente através do @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. Quem está aqui com a gente é a nossa equipe super bem montada, a Juliana Franco, pediatra, estará aqui para esclarecer também as nossas dúvidas. A nossa nutricionista Alice Carvalhais está com a gente. E também a Luísa Fiorini, que é a gastrônoma, trouxe um monte de dica legal pra gente, né? Um tanto de delícia. Ai, que bom, que bom. Eu tô bem curiosa para aprender cada coisinha e eu espero e acredito que você também. Se tem alguém aí na sua casa com criança pequena, já dá um toquezinho, manda uma mensagem no WhatsApp e fala, olha, coloca na Canção Nova porque o assunto é para você hoje, introdução alimentar. Como nós já tivemos a parte 1, hoje nós vamos dar uma revisada daquilo que foi dito no programa passado, que também serve para o nosso programa de hoje. Então vamos acompanhar aqui, ó. Dicas para introdução alimentar. Legumes e frutas são ótimos para a alimentação da criança. Evite suquinhos de frutas, pois apresentam baixa concentração de fibras e elevam os níveis de açúcar. Incentive a mastigação. Amasse as frutas ou legumes com a ajuda de um garfo, mas mantenha pedaços dela na porção. Evite sal e temperos fortes, pois mascaram o sabor real dos alimentos. Ofereça água à criança. Não determine a quantidade de alimento ao bebê. Os pais determinam a qualidade, mas é a criança quem determina o quanto ela quer comer. Não desista de um alimento para o bebê na primeira rejeição. Ofereça em outras oportunidades, para ter a certeza se ele gosta ou não do alimento. Tá aí, super dicas para você que é mamãe, você que é avó, que está cuidando de alguma criança aí. Então, algumas dicas do que foi dito, mas também aquilo que nós ainda vamos falar no dia de hoje. Meninas, vamos lá, postos para nossa cozinha, porque a Ju preparou muita coisa boa aqui, a gente não quer perder nada do que ela trouxe para nós. Mas é interessante, eu queria já começar, porque tem pediatras que iniciam também, tanto com a frutinha quanto com a salgada, né? Não tem um certo, tem que ser assim. Não tem uma regra, você pode começar com qualquer alimento, né? Então, tem mães que preferem com alimento salgado, acham que a aceitação é melhor, e tem mães que preferem com a frutinha. Eu, particularmente, começo com a frutinha na primeira semana, para a criança adaptar com o sabor de um alimento novo. Porque é mais doce, e o lembra o leite materno. Isso, lembra o leite materno, é de mais fácil aceitação. E depois eu passo para a comidinha salgada. Legal. Outro ponto que foi dito, evitar suquinhos de frutas. A gente falou um pouquinho disso no outro programa por conta da frutose. Pelo excesso de frutose, né, que é um açúcar que entra no organismo de forma rápida, e aí a gente acaba tendo que aumentar a liberação de insulina. Então, com o tempo, isso pode predispor aquela criança a virar um adulto com um diabetes ou com obesidade. E você tira também as fibras da fruta, né? Mesmo não coando. Não coando, você deixa um pouco, mas o excesso de frutose fica. Né? E se fosse dar suquinho, seria quantas vezes assim que seria liberado um suquinho? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam no máximo 100 ml por dia. Mas por dia. Mas a gente prefere dar preferência às frutas, né? Do jeito que são, com a água. Separado. Separado, da frutinha e depois da água. Tá bom. Aqui fala também de deixar os alimentos um pouquinho só amassados para que a criança possa ainda sentir os pedaços. Isso é uma coisa importante. Você vai aumentando a consistência de acordo com o tempo. Então, normalmente no início, se for uma papa, você só amassa com garfo, nunca baixa no liquidificador, nunca processa. Antigamente a gente via muito bater no liquidificador, Batia e passava da peneira. Hoje a gente não faz nada disso. A gente amassa, deixa os pedacinhos para poder ir aprendendo aquela coisa da textura mesmo. E fica mais fácil depois de ir evoluindo para a alimentação de casa.
Evite sal e temperos, isso eu vou perguntar aqui, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho do que pode usar como temperos, né, Ju? Que a gente pode ter aí como aliado para fazer a nossa comida. Isso. Ó, eu trouxe aqui vários exemplos de vários tipos de introdução alimentar, né? Então a gente pode abranger todo mundo com cada jeitinho, né? Legal. De cada família. Lembrando que esses exemplos que eu estou colocando aqui, eles podem ser modificados. Então hoje eu trouxe o músculo, mas eu posso também fazer com carne de porco, né, Alice? Que as pessoas evitam de usar, mas na verdade, pode fazer com qualquer carne. As pessoas têm muito medo, né? E às vezes usam só músculo ou peito de frango. Sim. E assim, além de não existir nenhum tipo de restrição, a única restrição que a gente faz é com o fígado. Né, por questões de medicamentos mesmo, que às vezes o boi utiliza, né? E a gente não sabe o tempo que ele foi sacrificado depois. Então a gente realmente evita fígado com criança. Mas assim, inclusive quando eu falo de carne no meu consultório, eu tento explicar para os pais que é muito mais amplo do que eles imaginam. Não é uma questão de variar no bichinho, é uma questão de variar nas partes também. Então, dentro de um frango, você tem ali uma infinidade de tipos de carne, né? Eu indico moela, coração, pescoço de peru, todos os tipos de carne, carnes gordas também, que as pessoas têm preocupação de dar carne gorda para a criança no início da introdução alimentar, ela precisa de uma quantidade grande de gordura, porque 60% do leite materno é gordura, daquela caloria que vem é de gordura. Então, às vezes o intestino da criança dá uma ressecada, exatamente por falta de gordura. Então, além de poder ter gordura, né, de ser uma carne mais gordinha, ainda é bom jogar um azeite para o corpinho, entendendo isso e o intestino não ficar preso. Olha, isso é uma boa dica para quem está aí no processo de introdução alimentar e às vezes a criança fica alguns dias sem evacuar. Há quantos dias pode se esperar e é normal a criança estar com o intestino preso? Na introdução alimentar, acontece de ficar às vezes 2 dias, 3. A gente prefere que não espere mais que isso. Então, às vezes a gente tem que entrar com supositório ou entrar com uma geleinha de ameixa, né, com alguma coisa que faça aquele intestino funcionar mais rápido. Mas assim, mantendo a hidratação, mantendo a gordura, a gente consegue evitar um pouquinho esse desconforto. Vamos dar nossa receitinha. A gente tem uma receitinha que dá muito certo. 1 xícara de água com 10 ameixas, aquela ameixinha preta, isso. Aí ferve aquilo ali, né? Vai deixando reduzir um pouquinho a água para ela ficar bem molinha. Tritura aquilo no liquidificador, no mixer. A água com a água com a ameixa. A gente não despreza a água porque a fibra é solúvel, então ela vai para a água. Se tirar a água, a gente acaba tirando essa fibra. E aí coloca 1 colher de sopa de óleo de coco bem cheia. Óleo de coco. Ele vira uma geleinha, porque o óleo de coco fica duro, né, na geladeira. Então vira uma geleinha assim bem consistente. E colocar numa vasilhinha escura dentro da geladeira. Pode deixar ali por 1 semana. E aí, se a criança tiver num período em que o intestino está mais travadinho, isso pode completar a frutinha. Então, por exemplo, ela vai comer uma banana, ela come a banana com 1 colherinha dessa geleinha. Só 1 colher. Só uma colher. É o suficiente não em geral. Muito, senão vai soltar muito. Vai soltar demais. Legal, legal. Uma ótima dica, então, da geleinha de ameixa preta. Isso. E lembrando de não estimular, assim, né? O importante é que se a criança está com o intestino preso, é necessário que ela faça o cocôzinho para depois estimular. Porque se ele está preso ali, prendendo, e a gente estimula e não sai, ela fica morrendo de cólica. Sim. Né? Então, depois que a criança sujou a fraldinha, a gente vai e entra com a fibra para poder estimular. Isso. Ah, olha aí, gente. Que bom. Isso daí é uma ótima dica. Porque muitas mães ficam nessa dúvida, né? Do que fazer quando o intestino está preso. A Alice estava comentando sobre as partes, né, da carne e eu gosto sempre de avisar que cada parte tem um sabor mais marcante. Então a gente tem as partes mais próximas da cabeça, que são partes mais irrigadas, que tem mais sabor. Então a gente vê assim, filé mignon, que é uma carne mais insossa. Das partes do frango, a coxa e sobrecoxa são partes super saborosas, até mais escuras, porque são mais irrigadas. A gente pode usar isso também. E quanto mais irrigada, mais zinco e mais ferro. São as carnes mais nutritivas, as próximas do osso. Tá vendo? Olha! Bom, então a gente vai começar com uma base de papinha. Essa base de papinha, ela pode ser usada para poder congelar. Então eu trouxe até aqui uma pronta, por causa do tempo, né? Então aqui ela tá pronta, mas eu vou mostrar o processo. A gente congela e essa carne já está bem cozidinha. Eu posso desfiar e colocar ela aqui e na hora de servir para o meu filho eu vou
amassar. Então eu congelo desse jeito. Congela dessa forma e aí lembra de colocar a data, né? Porque pode ser congelado por até 3 meses pra gente não deixar Para não passar. esquecer, né? Então aqui ela já tem uma papinha pronta. Se eu quiser modificar o sabor dessa papinha, eu posso colocar a ervilha, que eu trouxe aqui o exemplo, posso colocar lentilha, feijão, posso colocar outros tipos de legume, verduras verdes escuras, né, que são muito importantes. Então é uma papinha que eu posso ter como base e ir modificando aos poucos. Ok. Então a gente vai aprender a fazer essa papinha hoje. É essa papinha. Então, ó, eu estou usando músculo e toda vez que eu vou trabalhar com carne, eu vou deixar aquecer bem a panela, porque carne não combina com panela fria, ela solta muita água. Então, eu trouxe aqui a panela elétrica, a panela de pressão elétrica, ela não aquece tanto, mas na panela de pressão comum você consegue selar a carne com calma. Então, você deixa a panela esquentar, coloca um pouquinho de azeite e aí você vai começar refogando a carne. Quando eu faço na panela comum, refogar a carne primeiro, antes do alho e da cebola, é melhor, porque eu vou selar a carne com calma e a hora que eu colocar a cebola, ela não vai queimar. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a cebola e o alho refogam e a carne fica branca, né? Então aqui, eu coloco a carne, espero ela selar e refogar um pouco. Aqui eu não vou esperar porque essa panela ela não atinge uma temperatura boa para selar. Então já vou colocar tudo e ela vai para pressão. Que aí vai cozinhar junto e ela vai ficar cozinhar com os temperos. Isso. Então, ó, coloquei aqui a cebola, o alho. E aí, como eu não vou usar sal na papinha do bebê, eu vou abusar de alho, cebola, cebolinha, salsinha, de ervas, né? Isso é o que vai dar o sabor e vai fazer que a papinha fique gostosa. E os aromáticos, que são alho poró, cebola, cenoura e salsão. Quando a gente fala de comida, e aí eu falo de qualquer tipo de comida, inclusive para os adultos, a gente tem que pensar em construção de sabor, que é a base do nosso prato. Você colocou aí o alho poró. Alho poró. E agora? Cebola, salsão. Esse salsão eu tenho sempre no congelador, porque salsão vende em muita grande, quantidade. A gente nunca consegue usar tudo. Então a gente já compra, já coloca no congelador e vai usando aos poucos. Alho poró também. Você pode usar a parte branca para poder cozinhar. E a folha, ao invés de jogar a folha, você já pode manter no congelador e colocar aqui dentro para cozinhar. Eu já posso guardar picadinha, então? Pode guardar picadinha. Então aqui eu vou entrar com a cenoura, que também é um aromático. Foi cenoura, salsão e alho poró. Cebola, salsão, alho poró e cenoura. Ok. Essas são as 4 bases de sabor. Tá? Então aqui vou colocar o tomate para cozinhar junto. E aí aqui eu posso colocar também ervinhas. Então eu tenho na minha casa uma hortinha. Então eu coloquei aqui, vou pensar numa ervinha que combina com carne vermelha. Inclusive, eu montei um documento com o uso de cada erva. Se alguém quiser, pode mandar o e-mail que eu envio esse documento com o uso de cada erva, as principais. Porque a gente sempre fica querendo o que combina com o quê. Aí você está colocando o alecrim. Aqui eu estou colocando o alecrim. E para ativar esse alecrim, para ele soltar mais aroma, é sempre bom a gente dar uma esfregadinha com ele na mão. Para ele ativar os aromas todos. Já ativou, olha o cheirinho. Chegou aí? Bem rápido esse ativar aí. E aí aqui eu vou deixar a carne refogando um pouquinho. Vou completar com água, que pode ser também o caldo de frango, caldo de carne, mas não o de tablete. Natural. O de tablete a gente pode também fingir que não existe, igual a margarina da aula passada. Então a gente vai fazer assim, ó, vai deixar aqui, você vai colocar água agora? Vou colocar um pouquinho de água. A mandioca eu não vou colocar agora porque eu preciso que essa carne cozinhe antes. E se eu colocar a mandioca agora, ela vai desfazer demais. Sim. Então, e pode também grudar no fundo da panela, sabe? Quando queima o fundo. Então eu vou deixar ela cozinhar por meia hora.
E aqui, nessa panela aqui, o mais legal é que você pode colocar ela e fazer outras coisas. Deixa ela nem quieta faz que ela barulho. vai tomar conta aqui. E a mandioca, depois de meia hora, A eu gente deixo acrescenta. 10 minutos na receita para ela poder cozinhar. Então tá, então a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, bem rapidinho nosso intervalo e a gente se encontra já já. Estamos de volta, que bom que a gente está aqui hoje vivendo essa experiência muito bonita sobre a introdução alimentar. Tem mães aí que vivem um processo mais difícil, outras com melhor aceitação na sua casa. Então, que bom que você está com a gente hoje no nosso programa para ajudar você a viver esse tempo aí com seu filhinho. Mas também é bom a gente não cuidar só do corpo, mas também da alma, né? A Canção Nova tem uma Bíblia linda, infantil, ilustrada, que nós queremos apresentar aí para você. É a Bíblia Sagrada para as Crianças. E ali você vai ver várias histórias da Bíblia de uma forma muito bonita. Os desenhos são super mimosos, super bonitinhos. Você já pode ver até pela capa. E aí você pode cada dia contar uma historinha aí para o seu filho e já inserindo ele na palavra de Deus, para que o seu corpo também, a sua alma seja alimentado de Deus, de coisa boa. Então fica a dica aí para você. Você pode ligar para nós, 12 3186 2600, ou acessar loja.cançãonova.com, ou através de um evangelizador porta a porta pertinho de você. Então fica aí essa dica de hoje, até para você dar de presente. Você que tem uma criança aí na família, amigo, a Bíblia Sagrada para Criança, feita com muito carinho pela editora Canção Nova, tá bom? Uma super dica para você. Bom, a gente está aqui fazendo uma papinha que vai ficar ali por mais uns 20 minutos, né? Já deve ter passado 25 minutos. Por aí. Mais ou menos. E agora a gente vai ver outras formas aqui de apresentar o alimento. De apresentação, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do BLW, que também é uma outra forma de apresentar o alimento na introdução alimentar. Você quer falar um pouquinho sobre ele, Alice? Acho que seria interessante. O BLW. Vamos lá. Olha só, o BLW eu acho muito interessante porque às vezes a criança não está aceitando muito bem a comidinha, né? É muito interessante como que cada bebê tem seu tempo e suas preferências, né? Então a gente escuta casos de pessoas que a papinha não dá certo de jeito nenhum, na hora que coloca na mão é um achado, né? Então o BLW a gente não usa pratinho, a gente não usa talher. O ideal é aquele cadeirão, coloca a criança no cadeirão, a comida fica em tamanhos que a criança consiga segurar e ainda sobre alguma coisa para ela poder, né, morder. E a gente respeita o tempo da criança. Então, ela vai decidir, a gente põe ali 3 opções, ela vai decidir quem ela vai pegar, em que momento ela vai comer, em que momento ela vai trocar, quanto ela vai comer e qual é a experiência que ela vai ter com aquele alimento, que não necessariamente vai ser colocar na boca. Exatamente, ela sente esse alimento de uma forma muito mais ampla, né? Ela não fica naquela situação passiva de quem só abre a boca e engole. Ela fica com o alimento ali, ela brinca, né? Às vezes ela segura, ela amassa. Ela faz testes para ver se ela apertar, o que acontece, se ela jogar no chão, o que acontece. E isso ajuda que essa criança se familiarize com o alimento, independente de colocar na boca. Mas é como se ela estivesse contando para ela mesma que aquele alimento é amigo, sabe? Aquele alimento ali, ele é legal, que está tudo bem, que ela pode comer, que ele não tem perigo. Então, é uma forma muito prazerosa para a criança e muito respeitosa também, porque respeita o tempo da criança. E, particularmente, eu gosto muito do BLW, porque o BLW, assim, a gente tenta sempre falar com os pais que controlar o filho não é a nossa função, né? Assim como controlar a alimentação também não é a nossa função. Quando a gente coloca o BLW, é uma forma... Acaba que os pais perdem controle porque não sabem quanto tem. Então, a alimentação fica mais leve, não tem aquela coisa de, ai meu Deus, comeu isso, não comeu aquilo. É muito livre, sabe? Agora, tem muitas mães que ficam com receio da criança comer só um alimento e rejeitar o outro e ficar faltando esse nutriente na alimentação. E aí, o que ela faz? Bom, o que acontece? No primeiro aninho de vida, o leitinho da criança, seja materno ou a fórmula infantil, é a principal fonte de nutrientes. Então, nesse momento, não tem problema se a criança preferir um grupo. Às vezes, ela vai preferir pela cor, às vezes pelo sabor, ou às vezes pelo simples fato dela não pensar que ela tem que pegar todos eles. Assim como se ela tem ali um monte de brinquedo, não necessariamente ela brinca com todos, né? Então, não tem problema. É exatamente isso que a gente tenta deixar muito claro. Que seja uma brincadeira e que essa brincadeira vá para a boca. Que legal. A gente tem a participação da Isabel, que ela fala assim, que ela iniciou com 6 meses a introdução alimentar lá na casa dela, mas o Pedro nunca aceitou a comida amassada ou as frutas raspadas. Eu foquei
Eu fiquei um pouco frustrada no início. Muitas mães ficam frustradas, viu? Porque não está no padrão ali. Como ele já tinha alguns dentinhos, resolvi me adaptar à introdução alimentar BLW participativa. Pedro hoje tem 1 ano e 5 meses e até hoje prefere comer sozinho. Ao contrário da maioria dos bebês que conhecemos, ele come muito mais com as mãozinhas dele do que com o nosso auxílio. Eles desenvolvem habilidades, Exatamente. né? Tem muitas habilidades que a gente acha que está relacionado com a idade, mas claro, está relacionado com a idade, mas também está relacionado com o tipo de estímulo que a criança tem. Né? Por que a gente vê, por exemplo, pessoas enfim, a gente às vezes vê menino de 7 anos cortando coco, né, na Bahia, que você fala, meu Deus, como é que esse menino corta coco? Meu filho não pode... Exatamente, de alguma forma ele foi treinado. Né? E no caso do BLW não é diferente. Então, o fato dele ser bebê não significa que ele vai ficar engasgando o tempo todo só porque ele é bebê, né? Provavelmente ele vai chegar fera nessa questão de não engasgar ali quando ele estiver com 1 aninho, porque ele passou por várias experiências que o levaram a chegar a esse fim. Legal, é bom assim perceber, porque lá em casa, né, eu fiquei um pouco como essa mãe, eu olhava assim, meu Deus, todo mundo come papinha e o meu filho menos não o meu, né? Eu também passei papinha. por isso, virei nutricionista infantil por causa disso. Porque ele começou a preferir, aí eu fui fazendo testes, né, e no teste eu percebi que ele preferia os alimentos inteiros, ele gostava de sentir. A banana, pega a banana e amassa. Então, para a mãe é um processo também de paciência quanto à limpeza. Sim. Você não pode ficar muito neurótica com limpeza, porque aí seu filho não vai comer, né? Então, amassa a banana, pega o chuchu, deixa escorrer bem aí, olha, e depois que coloca na boca. E dá a impressão que não comeu nada, né? A gente acha que a criança não comeu nada, porque é tanta bagunça, mas na hora que a fraldinha suja, você fala, não, comeu. Entrou alguma coisa aí. Os pedacinhos aparecem todos lá. E acaba estimulando a autonomia da criança, Legal. né? Então, a criança fica mais autônoma e ela participa daquele momento como se fosse uma brincadeira. Então, a gente fala que nesse primeiro ano as mães ficam muito preocupadas com os nutrientes, não é para preocupar com isso, é para preocupar com a relação. Relaxa, preocupa com a relação que aquela criança vai adquirir com a alimentação. Que isso vai ser para a vida inteira. Vai ser para a vida inteira. E a partir de 1 ano a gente pode começar a preocupar um pouco mais com a distribuição dos nutrientes. Ok. Mas o bebê já vai estar pronto para receber esse tipo de alimentação, né? Bom, então eu trouxe aqui, eu queria mostrar como um exemplo, a gente até falou disso no programa passado, sobre a hidratação dos grãos. Então eu trouxe aqui uma ervilha que está seca, que é a forma que a gente compra no supermercado. Vem no saquinho assim, Vem no saquinho assim, e depois de 8 horas, ela fica dessa forma, depois de 8 horas de molho. É legal que a gente coloque... Quanto de água? Até passar... Deixa passar um pouquinho, porque ela vai inchar, né? Então, eu coloco um pouquinho mais de água e um pouquinho de ácido para poder modificar o pH dessa água e ajudar a retirar os antinutrientes. O ácido você coloca o quê? Vinagre? Vinagre, limão. Tá. Soro de kefir, para quem gosta de usar o kefir em casa, pode usar também. Bom, e aí com essa ervilha, eu fiz da seguinte forma. Eu cozinhei junto a abóbora em pedacinho, a ervilha e o arroz. Refoguei com alho, cebola, e aí deixei ele bem cozidinho, e aí formei uns Deixa eu ficar tipo pilõezinhos, tá papinha, vendo? aquele arroz mais papa. Aquele arroz mais papa, que aí depois que ele esfria, ele desenvolve amido, né? Então a gente consegue amassar e fazer dessa forma que o bebê consegue pegar, lógico, ele vai esfarelar ele inteiro. Mas no primeiro momento ele consegue pegar com mais facilidade. Aqui eu fiz a coxinha da asa do frango, que a gente compra também dessa forma, né? Que também chama drumete, a gente pode comprar por esse nome. Você temperou como essa coxinha? Como que eu temperei essa coxinha? Eu trouxe até ela aqui, ó. E aí tem um temperinho que é básico, que eu gosto de usar. Quem me ensinou esse temperinho foi a minha avó. Eita, coisa boa, hein? Tempero de Então, vó. esse tempero é legal porque você pode usar para carne cozida, para poder marinar uma carne, né? Até para o bife também. Então, eu coloco um pouquinho de vinagre. Qualquer vinagre? Eu gosto do vinagre de maçã. Tá. Um pouquinho de azeite. E aí, vou colocar salsinha, cebolinha, posso colocar um pouquinho de tomilho, posso colocar orégano fresco ou seco também. Alho, cebola. E aí eu vou deixar ele marinando um pouquinho, que é
marinar significa deixar ele curtindo ali aquele tempero. Pegar o gostinho. Posso colocar esses drumetes, essas coxinhas dentro de um saquinho e já deixar ele congelado, temperado. Né? Aí já adianta bem o processo, né? E aí eu vou deixar ele aqui um tempinho nos temperinhos para ele poder curtir. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui a salsinha e esse aqui eu usei na air fryer. O que eu... muita gente tem air fryer em casa hoje, né? Então, a dica que eu sempre dou é que esse alimento que vai para air fryer tem que ter um pouquinho de gordura. Porque a rotação do ar quente é a gordura que vai ativar com a rotação do ar. Então, você vê que batata frita comprada no supermercado dá certo. O que a gente faz em casa quase não dá certo. Porque tem que passar um pouquinho de azeite na batata. Tem que colocar um pouquinho de azeite na batata. Então, só para dizer também para quem está em casa, a air fryer é aquela panela elétrica, uma fritadeira elétrica. Sem gordura, ela com ar quente ela frita. Então eu coloquei aqui essa coxinha da asa e coloquei também parece um quibe, mas na verdade não é. E aí eu vou fazer junto com então vocês para vocês verem. Bom, eu tenho aqui carne moída, essa carne é patinho moído. Já é um outro pedaço, né? Já é um outro pedaço do boi. Então, a gente está usando aqui patinho. E aí eu gosto sempre de deixar esse patinho bem temperado. E aí eu posso fazer para o bebê e posso formar hambúrgueres também e já deixar congelado para a família. O bom também é o que a gente conseguir conciliar família e bebê, já adianta porque os bastante. Pais não têm tempo para ficar na cozinha o tempo todo, né? Coloco também salsinha e cebolinha. Posso colocar um pouquinho de azeite aqui, mas eu também posso colocar um pouquinho de azeite na mão e só passar por fora da carne para poder levar para a air fryer. E aqui eu gosto de colocar um pouquinho de aveia. Essa é flocos finos? Essa é a flocos finos. E aí a gente até falou, né, doutora Ju, sobre a questão da introdução do glúten. É legal isso, né? A partir de quanto tempo a criança já tem que ter esse contato com o glúten? O ideal é que tenha contato com o glúten já quando for fazer a introdução alimentar. A gente tem um processo que chama janela imunológica, que é quando a criança está mais apta a receber os alimentos sem desenvolver alergia. Então, principalmente aquelas crianças que vêm de famílias alérgicas, é bom que não demore muito a introdução alimentar. Antigamente, a gente acreditava que quanto mais demorava para introduzir o alimento, melhor era. Hoje a gente sabe que não. A gente tem uma janela imunológica que é mais ou menos de 4 meses até 7 meses para 8 meses. O glúten, necessariamente, o ideal seria entre 6 e 7 meses. Então, assim, quando for dar frutinha, já pode dar uma aveia. Né? Então, assim, o que seria esse glúten que a gente pode acrescentar para a criança? O glúten, na verdade, pode ser aveia, pode ser o macarrão. Me ajuda aí, Luísa. Pode ser farelo de trigo. Tem receitinhas também que podem ser feitas, né? De biscoitinhos que levem farinha, bolinhos que levem farinha, sempre sem açúcar, né? Mas o mais básico de todos, eu acho que é a aveia, né? Que é uma coisa que está ali na mão. E, na verdade, a aveia não tem glúten, né? Naturalmente, ela não tem glúten. Ela por si só não tem. No processo... Né? No processamento dela, ela é contaminada, então a indústria tem obrigatoriamente que colocar que tem glúten por causa dos alérgicos. Né? Agora existem também algumas aveias sem glúten, né? Onde eles têm todo um cuidado ali para que as pessoas não há essa contaminação. que eles possam consumir. Então, é importante observar, né, se ela tem glúten ou não, porque no caso o que a gente está interessado é no glúten, pelo menos no primeiro contato, né? E o macarrão também é uma opção interessante, inclusive para poder fazer umas fotos com a criança. Só para explicar, Gabi, na verdade o glúten, o ideal é introduzir precoce, aí com 6 meses, para não desenvolver doença celíaca. Sim, lá na frente. Lá na frente. Pode ser mais cedo também, mas assim, o ideal é que a gente sabe que essas pessoas expostas ao glúten mais cedo, elas têm menos chance, 3,5 vezes chance menos de desenvolver doença celíaca no futuro. Tá? Então é uma excelente dica aí, pergunta já quando você for na sua visita ao pediatra, né? Já fala disso, fala dessa janela imunológica, que ali também pode entrar o ovo, né? Que muita gente tem medo do ovo. Aí entra aí nessa janela imunológica os alimentos mais alergênicos que a gente tem, né? Então, seria aí o ovo, o peixe, o trigo, a soja, tá? E o glúten. Legal, legal. Então, aqui, Gabi, eu tô fazendo em formato de quibe, porque se eu fizer em bolinha vai ser mais difícil para ele pegar. Então, e aí o ponto é esse, que eu consiga fazer as bolinhas, fazer o hambúrguer e não fique grudando na mão.
Existem carnes que são mais molhadinhas, Pode, então a gente pode coloca congelar um pouco mais assim de também? aveia. Pode congelar assim também. Legal. Várias dicas Lembrando de que eu congelamento. congelo separado e depois de congelado eu junto no saquinho. Porque se eu juntar tudo no saquinho, Vai virar uma fica tudo bola só. grudado. Bom, outro tipo de carne é o bife. Então, o que a gente faz com o bife? A gente sempre tem que cortar bife contra a fibra. Então, aqui eu consigo ver que a fibra está vindo para essa direção, tá vendo? A fibra da carne. Então, ela abre para essa direção, eu vou cortar contra a fibra. Por quê? Olha que essa criança for comer, ela vai conseguir tirar os pedacinhos com mais facilidade do que se a gente cortar a favor da fibra. Vai fazer até mais Isso é uma força. regra geral, inclusive, para outros tipos de carne para nós. Até para cortar, né? Para mastigação, para tudo, Claro, fica mais fácil. fica muito mais macio. Então, aqui a gente trouxe exemplos de batata, chuchu, cenoura, o quiabo, lembrar sempre de deixar ele bem cozidinho e a gente sempre faz o teste que os antigos também fazem, que é... Sabe qual é o teste? Eu quero saber no próximo intervalo. Te conto. A gente vai pro intervalo e volta já para saber como que a gente vai fazer esse quiabo ficar assim, ó, direitinho. Volta já. Estamos de volta e o assunto aqui é a introdução alimentar. E que bom que você está participando com a gente através das redes sociais, @manhãviva. Partilha com a gente o que você tem vivido, partilha com a gente aí o que seus filhos têm experimentado ou que você já viveu. Olha, a Larissa diz assim: Gabi, nunca tive coragem de fazer o método BLW por medo da criança engasgar. Eu demorei muito a introduzir alimentos para o meu filho mais velho, que hoje está com 4 anos. E nos meus outros 2 filhos, de 2 e de 9 meses, eu já comecei a dar o alimento inteiro. O Luíde até hoje tem dificuldades em aceitar certos alimentos, enquanto os outros 2 se alimentam muito bem. Aí a experiência da Larissa. Legal, a gente precisa saber que quando a gente é mãe de primeira viagem, tem aquelas inseguranças naturais, né? Então também não se culpe por causa disso. Isso. Eu falo que o segredo é não se culpar, assim, é difícil, mas a gente... Porque foi um aprendizado, E o desejo é acertar, tanto é que nos outros 2 você conseguiu acertar, né? Então, esses programas estão sendo muito para tirar o peso das mães, que a gente se cobra muito querendo acertar em tudo, mas a gente é gente, né? A gente erra também. E a criança também te dá dicas de que ela está pronta para esse tipo de estímulo também. A gente E cada criança é uma, né? Programa, cada criança é uma e ela te dá dicas. A mãe consegue perceber, né? A gente sabe interpretar nosso filho. Bom, a dica do quiabo... Vamos lá! É aquela que os antigos sempre fazem, que é quebrar a ponta do quiabo. Esse aqui está cozido, né? Então ele não vai quebrar. Mas a ideia é que a gente pegue o quiabo e quebre a ponta. Se ele quebra com facilidade, ele está bom, ele está fresco. Agora, se ele enverga, se ele entorta, é porque ele já está velho e fibroso. E aí não dá nem para oferecer para criança, nem pra gente comer. Você vai comprar discretamente, você tem que ir lá e dar uma quebradinha. Você pode reparar que na banca de já quiabo tá quebrado. Tem um tanto quebrado. É de gente sabida, já está quebrado. Com certeza. E como que é o cozimento dele? Bom, e aí o cozimento eu quero mostrar para vocês aqui uma forma de cozinhar a vapor. Então, quando eu cozinho a vapor, eu mantenho os nutrientes que não se perdem na água quando eu cozinho na água. O que acontece aqui? Eu trouxe esse instrumento que é para cozinhar a vapor, que é super legal, ele se adapta a todos os tipos de tamanho e tamanho que legal, de panela. Então aqui ele tem esse pezinho. E aí você coloca pouca água no fundo da panela. Para não subir a água, Para não subir a água e atingir o alimento. E aí esses alimentos aqui, cenoura, chuchu, batata e o quiabo eu cozinhei no vapor. Se você também quiser modificar o sabor desses alimentos, você pode ter uma panela de ferro, que quase ninguém tem panela de ferro em casa mais, mas uma chapa de ferro é ótima para fazer carnes e também para modificar o sabor dos alimentos. Você pode pegar um pouquinho de azeite e grelhar esses legumes para eles terem um saborzinho diferente. Para não comer todo dia do mesmo jeito. Claro, a gente precisa diversificar. Até a gente cansa, né? Imagina eles que a gente oferece tantos legumes e carninhas, né? Agora uma pergunta, uma dica também. Se você não tem ainda esse utensílio, eu uso cuscuzeira lá em casa. Cuscuzeira, peneira.
lógico que a de plástico não vai dar, não vai dar né? certo. Mas aquelas peneiras de inox, você pode colocar ela aqui. Sabe outra coisa que dá certo? Escorredor de macarrão. Também dá certo. Que não seja de plástico. Que não seja de plástico. Ou então você pode fazer também... Qualquer coisa que tenha um furinho Você vai embaixo. fazer o arroz. No final, na última água do arroz, que ele já estiver terminando de... secando. Já atingindo o arroz, né? Você coloca os legumes ali e espera... Tampa e espera o arroz terminar de cozinhar com os legumes também. Vai cozinhando no vapor. O ponto, gente, é importante. É o ponto de servir em salada. Então, ele não é tão mole, também não é tão duro, porque a criança também, quando é muito duro, ele não vai conseguir tirar os pedaços e mastigar. Sim. Que eu ia perguntar também dos legumes, por exemplo, a beterraba. A beterraba, no vapor, ela demora um tempinho maior. Muito, e na água, ela perde muita cor. Sabor. E como o que é o ideal melhor? de cozinhar beterraba é cozinhar no forno. Então, você coloca o papel alumínio com o lado brilhante para dentro. Né? A gente sempre põe para fora porque é mais bonito. A gente põe o lado brilhante para dentro. O brilho tem que ficar escondido. E aí você coloca a beterraba ali dentro, coloca no forno e ela cozinha ali. Em quanto tempo? Ela meio que carameliza ali. Depende muito do forno, mas a 180 graus dá o quê? Uns 20 minutos? São 180 graus, 20 minutos. Gente, eu fui fazer outro dia uma beterraba, agora cá entre nós. A bichinha ficou branca. Não. Aí um menino que veio aqui falou assim, ela devia estar velha, porque ela perdeu tudo. Não tive coragem de dar e nem de comer, porque assim, o que tem aqui? Perdeu tudo, né? Virou chuchu. Mas eu gosto muito de assar ela. A abóbora também fica muito gostosa assada. Também é uma outra forma de apresentar. Na questão da abóbora, eu posso colocar uns temperinhos junto. Tem um tempero que é ótimo, chimichurri. Pode dar para criança? O chimichurri é um tempero, claro, tem chimichurri com glutamato monossódico e pimenta. Mas tem alguns tipos que não tem, que é mais o tomate, alho, cebola desidratado, cebolinha, né? Então você também tem que ler na especificação o que tem para poder colocar. Para as crianças, tudo que for de mentira não entra. Como que é que a gente aprendeu? Vem de Deus, vem de Deus é bom. Pode comer. Pode comer. Se passou pela mão do homem, a gente já dá uma pensadinha. Ou então a gente fala assim, se na infância da sua tataravó ela comia isso, se isso já existia, ok, foi Deus que criou. Se depois de lá que eles inventaram, então não foi Deus. Alguém mexeu nisso. Para ver o que tem nesse rótulo. Gabi, essa questão de diversificar também, hoje eu mostrei que a ervilha tem muita gente que não conhece. E aí, essa ervilha fica lá junto com os feijões. E aí, junto do feijão, a gente também tem feijão branco, feijão fradinho, tem lentilha, tem grão de bico. Então, tudo isso a gente pode usar também para variar a alimentação. A gente não pode ficar só preso ao feijão. Então, assim, em Minas a gente tem o feijão carioquinha, que todo mundo usa, no Rio só o feijão preto. Olha, fiquei sabendo que não é só Rio feijão preto, os baianos me mandaram mensagem falando que eles também gostam bastante do feijãozinho preto. Então, um beijo pra vocês também. Os cariocas não comem o feijão carioca, né? Não, coisa estranha isso. Preto. Eu sou carioca, eu gosto do feijãozinho preto, mas também um abraço, outro dia eu mandei um abraço pros cariocas, então hoje eu vou mandar um beijo aí para os baianos que mandaram assim, olha, a gente também come feijão preto, ainda mandou foto do feijãozinho preto dela lá. Então, obrigada, viu? Um beijo para vocês. E aí, como que é o preparo dele? Quanto diversificar. tempo? Aqui, eu deixei de molho, então quando eu deixo de molho, além da questão dos fitatos, me ajuda no cozimento e na minha correria do dia a dia já vai me ajudar bastante. E aí eu posso cozinhar, fazer uma sopinha, fazer um caldo, fazer um purê, para poder... até levar para a alimentação da minha família, dos meus filhos que são mais velhos, né? Eles adoram. Para todo mundo. Para todo mundo. E aqui você usou também no arroz de Eu coloquei para cozinhar junto com o arroz e a abóbora para formar essa massinha. E ele cozinha rápido? Ele cozinha muito rápido. Mas cozinha rápido depois que está hidratado? Mesmo sem estar hidratado, a ervilha também. É igual lentilha. Eles têm um cozimento mais rápido, não é igual o feijão que demora um pouco mais. Então tá certo. A lentilha eu preciso fazer aquele processo de jogar água fora também como o feijão? É sempre legal a gente, depois de deixar de molho, lavar, trocar essa água e renovar os alhos. Legal. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Os temperinhos aqui que você falou também. Eu trouxe, eu tenho uma hortinha em casa.
E hoje em dia é muito fácil a gente ter hortas. Tem empresas que trabalham exclusivamente com hortas para pequenos espaços. E tem aquele, como que é? Vertical, Horta né? vertical. Horta vertical. Então eu tenho salsinha, eu tenho cebolinha, eu tenho aqui manjericão. Lá eu tenho também tomilho, orégano fresco, que são formas aqui o orégano fresco. Às vezes as crianças nem conhecem o orégano fresco, só conhecem Ele pequenininho. Só conhecem o de pôr na pizza, né? Então é legal também mostrar para elas a origem, o cheiro. É muito gostoso, assim. Ele parece um manjericão pequenininho. Pequenininho. Pode pegar para você cheirar. Muito gostoso. Existem algumas ervas que se dão melhor com gordura. O orégano é uma dessas. Ele solta mais aroma e mais sabor quando eu frito ele antes. O manjericão também, passar ele na água quente, assim ele dá outro sabor para a comida. Rápido. Que delícia. Nossa, sente aí. Que gostoso. Ó, ó que gostoso, é bom demais. E já que a gente não usa sal, bom, né? abusar do uso de ervas para poder deixar essa comida mais atrativa. Lá em casa eu percebi que depois que eu comecei a usar temperinhos, aprendi uma dica aqui no programa que é colocar no azeite, colocar também o alecrim ou o manjericão, temperar o azeite, deixar ali, pega um pouquinho e tempera. Então, depois que eu faço a comida, jogo em cima, já muda o sabor, já tem uma aceitação boa. Você pode usar também algumas cascas, tipo casca de laranja, de limão. Só tem que tomar cuidado com essa questão do azeite aromatizado para a oxidação do azeite. Por isso que às vezes a gente bem pouquinho, né? Senão a gente deixa muito tempo, ele acaba oxidando. Então, esses azeites aromatizados, o ideal é que a gente deixe na geladeira. Legal. Olha aí, outra dica. A gente precisa também, que a gente estava conversando outro dia, falar dessa realidade da programação metabólica, né, doutora? Isso. O que é isso? Na verdade, a programação metabólica é algumas coisas que a gente deve evitar, né? Porque a gente tem a epigenética, que a gente pode modificar os genes através da nossa exposição do ambiente, né? Do que a gente alimenta. Então, a gente prefere evitar alguns tipos de alimento para poder modificar essa genética para o bem que a gente fala, né? Então, por exemplo, se você não oferecer açúcar para o seu filho até 2 anos, ele acaba tendo menos chance de ter obesidade, de ter diabetes no futuro. Então, a gente vai programar, né, a genética, né? Então, a gente sabe hoje que a gente nasce com tanto de genética, que aquela genética não modifica, mas a gente tem a epigenética, que é aquela que modifica de acordo com o que a criança é exposta. Com a alimentação. Com a alimentação, né? E com o ambiente, tem outros fatores também. Mas então a gente evita o açúcar até 2 anos, né? A gente evita o excesso de gordura, a gente evita o excesso de proteína também. As coisas têm que ser bem equilibradas, a alimentação precisa ser bem equilibrada, precisa ter uma porção de carboidrato, de legumes, de leguminosas, de verduras e de proteína. Antes a gente achava que a proteína só fazia bem, então a gente enchia o prato de carne e esquecia dos outros alimentos. Hoje a gente sabe que o excesso de proteína pode predispor a obesidade no futuro também. Não sei se a Alice quer complementar alguma coisa. Eu vou complementar, a gente falou sobre os alimentos que a gente evita e tem também alguns alimentos que a gente incentiva. Então a gente incentiva, por exemplo, um mix grande de alimentos, né? Uma quantidade legal, uma variedade bacana para que a criança desenvolva o paladar para esses alimentos e seja menos seletiva, né? Enfim, a gente consegue... A gente consegue manipular a inteligência e a imunidade da criança. Olha só. Porque a inteligência, a gente consegue fazer isso com o DHA, que é uma parte do ômega 3, né? Então, a gente quando compra o ômega 3, ele tem EPA e DHA. O DHA é uma substância que ela é responsável por formar ali a bainha de mielina, então ele ajuda na questão dos neurônios da criança. E é importante que seja dado desde a gestação, né? E essa gordura, a mãe usa durante a amamentação, essa gordura vai sair no leite e depois a gente já suplementa direto na boquinha da criança. Além disso, a gente também consegue trabalhar a inteligência intestinal da criança. O nosso intestino, ele é um órgão muito interessante, né? A gente pode considerar, inclusive, como o segundo cérebro, porque ele produz boa parte dos neurotransmissores, ele é responsável pela questão da imunidade, ele é uma barreira que determina quem entra, quem sai, ele absorve nutrientes e ele atua na produção de nutrientes também. Então, se a gente consegue fazer que esse intestino seja inteligente e haja a favor, né, do nosso corpo, a gente tem um órgão ali que vai favorecer a nossa saúde para sempre. Então, o uso de um probiótico nos primeiros 2 anos de vida, assim como o uso do ômega 3, né, nos primeiros 2 anos de vida, pode influenciar na imunidade, na saúde, na inteligência, lá na vida adulta e até em doenças que acontecerem na terceira idade. E aí o ômega 3 encontra onde?
O ômega 3 a gente encontra em peixes, a gente encontra no azeite, encontra na linhaça, mas nesse caso, para a gente conseguir um resultado legal e ajudar a criança a atingir o potencial máximo, a gente suplementa. A partir de quantos meses? O ideal, assim, algumas empresas orientam a partir de 3 anos, né? Alguns profissionais acabam colocando um pouquinho antes. Se for colocar antes, tem que ser com o apoio de um profissional. Ah, não pode ser você assistiu Manhã Viva agora e vai suplementar com ômega 3. Não, orientação. não faz isso. Até porque tem as questões específicas, né? Só para explicar, Gabi, esse probiótico é uma bactéria do bem, né? A gente está, nos primeiros 2 anos de vida, principalmente, a gente está formando essa flora que vai ali conviver com a gente a vida inteira. E essa flora, realmente, ela é muito importante para a sua imunidade, para você não desenvolver doenças no futuro. Então, a gente sabe que o parto natural, ele predispõe a essa formação bacteriana melhor do que a cesárea. A amamentação também, não né? quer dizer que não dá para modificar, dá para modificar, principalmente nesses primeiros 2 anos, por isso que a gente às vezes indica o probiótico para determinadas crianças. A amamentação também, o leite materno é rico em lactobacilos, né? Então tem algumas crianças que a gente precisa dar lactobacilo porque ela não faz uso de leite materno, tá? Então é muito importante. É verdade que se a mãe não tem o funcionamento do intestino ali também passa através da amamentação, isso confere ou não? Não. Então fique tranquila, viu? Se você tem algum problema aí intestinal e tem dificuldade, não quer dizer que seu filho vai ter igual. Que tem gente Tinha que uma coisa medo. antiga, assim, que a gente falava que o leite materno tem sempre a mesma qualidade. Não é verdade. Vai tá? mudando de acordo com a criança. E está relacionado com o que a mãe alimenta. Tá? Ótimo. Isso a gente já sabe. Inclusive, pelo leite materno, você passa o sabor de todos os alimentos que você ingere. Então, é muito importante, quando você está amamentando, ter consciência disso. Você passa um pouquinho do sabor. É óbvio que não é o sabor, né? Sim, mas total. passa o adocicado, às vezes um pouquinho mais salgadinho. Então, assim, o leite materno, ele é poderoso até para essa coisa de quando for introduzir a alimentação, ser mais tranquilo. Então, se a alimentação da mãe é boa, provavelmente do filho ele vai aceitar bom. também mas essa mesmo introdução. mães que não têm alimentação tão boa, o leite materno continua sendo bom. excelente. Continua sendo padrão ouro, né? Exatamente. Notas da alimentação, notas dos alimentos que a criança que não tem a papila gustativa viciada, né? Eles vão sentir. Por isso que a amamentação é tão interessante, principalmente a amamentação prolongada, porque na amamentação prolongada, a mãe acaba fazendo a programação metabólica que a gente falou de uma forma inconsciente, porque se ela passa ômega 3, ela passa probiótico, ela passa diferentes sabores, então ela está o tempo inteiro estimulando tudo isso que a gente faz de forma artificial, digamos assim, para quem não está amamentando, e que a gente faz para somar para os bebês que estão amamentando. Só lembrando que essa questão do intestino, a flora intestinal ela vai se tornar permanente aproximadamente aos 3 anos. Então, a gente consegue manipular o que a gente quer que esse intestino seja até os 3 anos, porque a partir daí não dá para mudar muita coisa mais. Então, agora é a hora de investir isso aí é na programação alimentação metabólica. do seu filho. Que legal. É trabalhar na base. Que legal, gente. Olha, tudo isso, essa partilha toda gostosa, só é possível porque você é sócio evangelizador da Canção Nova e faz essa obra acontecer. Então, você aí que quer fazer a sua doação, nos ajudar nesse mês, você pode entrar no nosso site clube.cançãonova.com, fazer a sua doação online através do boleto ou transferência. Lá tem tudo explicadinho para você. E assim nós vamos evangelizando, não só através das orações, dos encontros, mas também de um conteúdo como esse que faz com que muitas mães tirem o peso das costas, né? Meninas, muito obrigada, mas a gente vai se encontrar ainda, tá bom? Segunda-feira que vem a gente não se encontra só porque é dia de São José, ele merece uma atenção especial, mas na outra segunda a gente se encontra para falar aí da alimentação a partir do 1 ano, que hoje a gente falou até 1 aninho, aí a gente continua aí a partir de 1 ano, dos 2 anos para frente, combinado? Nós vamos ficando por aqui. Obrigada, meninas. A gente se encontra. Obrigada. Nosso compromisso já está marcado. E também, amanhã nós vamos falar sobre noite escura. Você tem vivido essa noite escura, esse tempo de amadurecimento, de crescimento em Deus? Às vezes a gente não sente nada, mas Deus está juntinho com a gente. A gente vai ficando por aqui, se encontra amanhã e você fica aí com mais saúde. Deus abençoe.
estaçãonovaplay.com. Assine já!